publicação ofensiva contra o empregador na rede social pode ou não ser uma causa de aplicação da justa causa? Sim, essa é uma dúvida muito recorrente, uma vez que temos aqui um conflito de dois interesses. O do trabalhador de se expressar livremente a sua opinião sobre determinados assuntos e do empregador de proteger a imagem e reputação da sua empresa e do seu negócio. Então nós vamos trazer aqui hoje um caso prático, porque a cada situação merece uma atenção especial e temos que analisar as peculiaridades de cada caso para ver quando é possível aplicar a justa causa ou não. E nesse caso especificamente, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo acabou mantendo a justa causa em relação a um trabalhador que fez uma publicação ofensiva em relação ao seu empregador, uma rede de supermercados, uma vez que esse supermercado fora alvo de uma fiscalização da vigilância sanitária, que acabou encontrando produtos vencidos nas prateleiras do estabelecimento e, em razão dessa situação, acabou sendo multado. E esse trabalhador, que era empregado dessa rede de supermercado, fez uma publicação ofensiva, irônica, dizendo algo em torno: esse é o supermercado tal, por exemplo, de forma a denegrir a imagem e a reputação desse estabelecimento. Esse trabalhador ingressou com uma reclamação trabalhista, uma vez que a demissão por justa causa lhe suprime uma série de direitos rescisórios, dentre eles, por exemplo, a impossibilidade de saque do fundo de garantia, do recebimento da multa de 40% e também o impede de usufruir do benefício do seguro-desemprego. Nessa ação trabalhista, ele argumentou que a publicação havia sido feita na sua rede social, que possui um caráter pessoal e que lhe assegura o direito de livre expressão e pensamento. E mais, alegou que a publicação havia sido feita fora do horário de trabalho e que, em razão dessa situação, dessas questões, não seria suscetível de ser demitido pela modalidade mais gravosa, que é justamente a demissão por justa causa. O supermercado, em defesa, alegou que a questão de estar com produtos vencidos nas suas prateleiras havia sido um mal entendido, alegando que as prateleiras em que estavam seriam não prateleiras para venda aos consumidores e sim já para descarte dos produtos, que havia ocorrido um mal entendido e que esse mal entendido foi sanado perante a vigilância sanitária, mas que, mesmo havendo resolvido essa questão, o comentário já havia sido propagado e efetivamente acabou afetando a imagem e reputação dessa rede de supermercados, e que, em razão desse fato, haveria ocorrido uma quebra da fidúcia, da confiança do pacto laboral, que é sim um princípio basilar que rege a relação de emprego, uma vez que, quando ocorre a quebra dessa confiança, a quebra dessa fidúcia, o empregador pode sim, com base no artigo 482 da CLT, aplicar a penalidade mais gravosa, que é a demissão por justa causa. Aliás, o artigo 482 da CLT é taxativo em relação a todas as situações que já autorizam a demissão pela modalidade da justa causa. Porém, como nós já falamos aqui em conteúdos anteriores, faz-se necessário sempre uma gradação de penalidades, ou seja, a aplicação da advertência, em caso de reincidência, novas advertências, para somente após haver uma progressão para a aplicação da suspensão e, em caso de nova reincidência, a aplicação da justa causa. Porém, excepcionalmente, quando há uma quebra dessa fidúcia, uma quebra dessa confiança do pacto laboral, a legislação autoriza sim o empregador a aplicar a penalidade máxima. E foi justamente o que aconteceu nesse caso. E o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu que,
Muito embora a Constituição Federal efetivamente resguarde ao trabalhador o seu direito de livre expressão, de manifestar o seu pensamento, princípio basilar do Estado democrático de direito sob o qual nós vivemos, ainda assim, mesmo fora do horário de trabalho, ele não deixa de ser um funcionário daquela empresa. E nesse caso, particularmente, entendeu que pelo fato dele ter sido um comentário tão grave que efetivamente maculou a imagem daquele estabelecimento perante a sociedade, perante seus consumidores, o fato dele estar fora do horário de trabalho não lhe retira a condição de funcionário desse supermercado. Não lhe tira a condição de ter o dever sim de respeitar o seu empregador, de não ofendê-lo. Pois vejamos, como poderia se admitir que o empregador fosse vítima de ofensas, ainda mais publicadas em redes sociais que possuem uma abrangência infinita, e que mesmo assim fosse obrigado a manter esse trabalhador nos seus quadros funcionais? Efetivamente é uma situação que é totalmente incongruente, pois mesmo fora do horário de trabalho, esse cidadão, esse trabalhador está vinculado àquele empregador, que é a pessoa que efetivamente paga a sua remuneração, da onde provém o seu sustento, e que em razão dessa relação de confiança, essa conduta é sim ensejadora da aplicação da penalidade máxima, que foi justamente a demissão por justa causa. Mas veja bem, a empresa não pode, de forma alguma, estabelecer quais conteúdos podem ser publicados ou não por seus colaboradores. Estabelecer uma cartilha restringindo os trabalhadores sobre quais publicações podem ou não serem veiculadas na sua própria rede social constitui sim um ato arbitrário, também passível de indenização. Mas ela pode fazer algumas recomendações de que, por óbvio, publicações que possam vir a ofender a imagem da empresa, que é o seu empregador, essas sim podem ser passíveis de uma penalidade. Talvez não necessariamente a demissão por justa causa, mas de uma advertência ou até mesmo de uma suspensão. Então, você empresário não pode restringir, não pode de forma ditatorial determinar quais conteúdos os colaboradores podem ou não publicar na sua rede social. Agora, por óbvio que uma publicação fazendo uma propaganda do seu concorrente, ou então uma publicação que venha porventura ofender a imagem e reputação da empresa, essas sim podem ser passíveis da aplicação de uma determinada penalidade. Agora, restringir totalmente, estabelecer regras muito claras que proíbam os colaboradores de determinadas publicações, isso sim pode constituir um abuso do poder diretivo patronal, também suscetível de indenização. E por fim, cumpre destacar que toda e qualquer penalidade, e principalmente a demissão por justa causa, deve ser materializada através de um documento escrito. A legislação até permite advertência verbal, mas nós sempre recomendamos que toda e qualquer penalidade seja materializada através de um documento escrito. E esse documento deve sim possuir formalidades legais obrigatórias sob pena de ser considerado nulo. E a principal formalidade é que nele esteja descrito qual conduta ensejou a aplicação daquela penalidade e qual o seu enquadramento legal dentre o rol das condutas passíveis de aplicação de penalidades descritas no artigo 482 da CLT. Esse documento obrigatoriamente nele deve estar especificado a conduta que está sendo objeto daquela penalidade e qual o seu enquadramento legal, além de dever conter também a assinatura do trabalhador, que se porventura venha a negar assinar esse documento, deverá o empregador coletar a assinatura de 2 testemunhas, pois somente assim esse documento terá validade, poderá ser arquivado nos assentamentos desse colaborador e poderá
eventualmente comprovar o seu histórico de faltas funcionais que poderão, em caso de novas reincidências, culminar na demissão por justa causa. Tá ok? Um abraço e até a próxima.